Ok, olá meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo, que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tudo bem com vocês? É um prazer, um privilégio estarmos de volta aqui para mais um vídeo dos meus testemunhos aqui. Acredito que você está bem chocado com o último testemunho, mas essa é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente tem que aceitar o pacote completo, porque Deus não vai nos conduzir para a mentira e nem vai fazer nada pela metade. E quando Deus faz um milagre, Ele faz um milagre na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida emocional ou psicológica. Deus, Ele trabalha assim, tá certo? Eu gostaria que você aproveite esse momento para louvar a Deus. Vou colocar a música. Aproveite para cantar. Dê pausa, faça a sua oração e agradeça a Deus. Peça a sua direção. E daqui a pouco eu volto para a gente estudar a palavra, tá certo? Para a gente orar e estudar o livro de Deus. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito. Vem e descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito. Vem e descansa em meu colo. Deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa
Vamos orar então? Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pelo privilégio e o cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor, sendo Deus do universo, Criador dos céus e da terra, te importas com cada um de nós e cada dia nos atrai a si mesmo com teu amor, com a tua bênção, com a tua misericórdia, com teu perdão, com a vida eterna para cada um de nós. E aqui, Senhor, neste lugar, neste momento, coloco minha vida no teu altar e te peço a tua direção e a tua bênção para estudar a tua palavra com meus amigos e amigas, com meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Que todos nós possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor nesta hora. Que possamos aprender do Senhor e sermos transformados pelo Espírito Santo para vivermos eternamente contigo no céu. Guarda-nos do mal, Senhor. E neste momento, fala conosco, cura a gente, transforme a gente. E nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4. Jesus Cristo nasceu nessa terra e, como eu disse para vocês, todos nós nascemos com um propósito. Jesus Cristo não veio a essa terra sem um propósito, ele veio com uma missão, né? Ele veio com um propósito. O propósito de Deus era que ele viesse como homem, morrer pelo homem, salvar o homem. O Filho do Homem veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. João capítulo 3, versículo 16 e Lucas capítulo 19, versículo 10. Em Mateus capítulo 4, Jesus Cristo acabou de ser batizado, né? Capítulo 3, versículo 16, diz assim: assim que Jesus Cristo foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, a quem eu gerei. Jesus Cristo, 31 anos de idade, aceita o batismo, não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, mas ele tinha que nos dar o exemplo. E agora, batizado, saiu da água e foi ungido pelo Espírito Santo. Todos nós, no dia que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, somos batizados, nós aceitamos o batismo e ao sairmos da água nós somos também ungidos ou batizados pelo Espírito Santo para ser o agente transformador morando em nós. João capítulo 15, Jesus Cristo diz que se a gente aceita a palavra de Deus, Ele, o Espírito Santo e Deus fazem no ser humano morada. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Deus, nós abrimos o coração para sermos morada de Deus. E meus amigos, quando nós aceitamos Jesus Cristo para ser morada em nós, nós decidimos seguir pelo mesmo caminho que ele seguiu. E o verso 1 do capítulo 4 diz que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E o texto de Mateus é muito claro. Ele tinha um objetivo ao levar o Espírito Santo levar Jesus Cristo para o deserto: ser tentado e ser provado. Eu já expliquei a diferença entre ser tentado e ser provado, né? Prova, Deus dá pra gente. Deus provou Jó. E o diabo tentou Jó. A aprovação vem de Deus para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. A tentação vem do diabo para nos tirar dos braços de Deus. A tentação vem para que a gente continue alimentando a nossa natureza pecaminosa, para que a gente se afaste da verdade, para que a gente abrace a mentira, o engano. A aprovação vem para que a gente corra para Deus, se entregue à vontade dEle
e Ele purifique o nosso coração. O verso 1 diz: então foi Jesus Cristo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias, Jesus Cristo esteve ali sob a tentação de Satanás e sob a provação de Deus. Lógico que ele vai ser provado durante os 3 anos e meio de seu ministério. Durante 3 anos e meio, Deus vai provar para nós que Deus não brinca com o pecado e que o pecado é hediondo para Deus, o pecado é inaceitável para Deus. E a vida de Jesus Cristo vai provar isto. A vida de Jesus Cristo é a prova clara e concreta de que o pecado é hediondo, que o pecado é inaceitável, inexplicável e também é uma coisa que a gente não deve ser tolerar, ou não deve tolerar. Não deve ser tolerado o pecado. Deus não tolera o pecado. E Deus não perdoa pecado. Deus perdoa pecadores. Deus perdoa você e a mim. Porque somos pecadores. E Ele apaga os nossos pecados quando a gente os confessa diariamente. Lembre-se, nossos pecados são registrados no livro dos pecados. Mas quando eu confesso e abandono, então ele é apagado do livro dos pecados e essa oração de confissão e arrependimento é colocada no livro das memórias. Então, no dia que eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, 28 de fevereiro de 1988, aí comecei a minha vida como adventista. E quando eu saí ali, estava muito feliz, houve vários batismos naquele dia. Se eu não estou enganado, foram 16 batismos que aconteceram na igreja de Castelo Branco, em Salvador, pastor Arandi Nabuco. E eu saí, estava muito feliz, né? Troquei o roupão do batismo, vesti minha roupa. E aí aquele rapaz, o Eduardo, que havia me ajudado lá na explicação da Bíblia para me tornar um adventista, ele olhou para mim seriamente e disse: você vai ser provado. Eu sei que você está feliz. Sim, quando eu aceitei a mensagem adventista, no dia 17, como eu contei no testemunho anterior, eu saí da igreja já com aquela certeza de que eu iria trabalhar. E na segunda-feira eu comecei de fato a trabalhar, né? Já para guardar o sábado, já para seguir toda a orientação da palavra em relação ao mandamento. E Deus estava me conduzindo a toda a verdade. E agora era a hora de eu ser provado. E ele profetizou ali secamente, disse para mim: você está feliz hoje, mas ore, vigie, porque você vai ser provado. Na verdade, naquele momento eu nem entendi. Eu não conhecia esse texto da Bíblia de Mateus capítulo 4. Eu não conhecia esse texto. Saber que Jesus Cristo veio para morrer por mim, saber que Jesus Cristo veio para dar a vida, para me purificar de todo pecado, é uma notícia maravilhosa. É uma notícia... não tem palavra para explicar essa notícia. Você e eu, como pecadores, como pessoas que erram, pessoas que não merecem nada de Deus. O que é que eu e você merecemos de Deus? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. E nós amamos o pecado. Muitas vezes nós preferimos errar. Preferimos fazer o que dá na telha. Preferimos fazer a nossa própria vontade. E aquela frase, para mim, naquele momento, não significou nada, mas era uma profecia. Porque Deus vai usar pessoas para chegar perto de você. Eu não sou muito fã dos folhetos, né? Tem gente que são muito fã de entregar folheto para as pessoas. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu rasguei muitos folhetos na minha vida porque eu não gostava muito dos crentes. Eu achava eles muito arrogantes, muito orgulhosos, muito cheios de si, né? Muito certinhos para o meu gosto, né?
ao dizer que quem não era crente ia para o inferno. Mas o convite do Elias para me levar à igreja adventista pareceu mais efetivo. Ele se aproximou de mim, tentou conquistar a minha amizade, e a sua forma carinhosa com que ele se apresentou a mim me conduziu à igreja. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a outra pessoa bem paciente, que foi o Eliseu, né, que tolerou a minha ignorância e a minha arrogância, né, de um crente que achava que sabia tudo, que não precisava mais de nada. Então eu tive que agora aprender a me relacionar com Deus e com as pessoas. Eu, aquela pessoa fechada, aquela pessoa que gostava mesmo era de ficar sozinho no mato, que se isolava, que se escondia atrás da bebida alcoólica. Então, ao Eduardo dizer para mim que eu ia ser provado, eu não imaginei que a prova viria, e viria de forma muito dura. Então eu estava trabalhando, mudei de empresa, né, para trabalhar numa empresa que eu achei que fosse ser melhor para mim. E a primeira prova que eu entrei foi que se eu quisesse continuar naquela empresa, que eu achava seria melhor para mim, mudar de empresa foi um erro. É que aquela empresa disse que eu não poderia continuar meus estudos. Eu estava fazendo o segundo ano o terceiro ano do ensino médio, né? Eu iria fazer o terceiro ano do ensino médio. E não pude mais estudar. A empresa tinha uma carga de trabalho muito grande. E eu acabei me envolvendo tanto com aquela empresa que não pude me matricular para o ano letivo. Aquilo foi um choque para mim, porque parecia um vazio, né? Estudar era a minha única paixão, né, que restava. E na verdade foi um erro eu escolher aquela empresa, porque ela tinha princípios adventistas. Não era era de um adventista, mas não era uma empresa da igreja adventista, mas era uma empresa de um membro da igreja adventista. E não deu certo. Eu tive vários atritos por causa do horário de trabalho, né? E no dia 2 de maio de 1988, eu fui trabalhar, eu cheguei às 7 da manhã, trabalhei até 10 da noite e pedi folga no dia seguinte, né, para chegar um pouco mais tarde. Disseram que não podia, que eu tinha que estar lá às 7 da manhã de novo. E eu disse, não vou chegar às 7 da manhã. E se você não chegar às 7 da manhã, então você não precisa nem vir mais, passa direto para o departamento pessoal. E eu fui direto para o departamento pessoal e fui exonerado. Dia 2 de maio. E aí começou a prova, meus amigos. Quando eu aceitei o evangelho na igreja adventista, não pude continuar na casa do meu irmão, né? E eu fui morar num barraquinho, lá no barracão da igreja, tinha um quartinho lá. Eu passei a ser o zelador ali e passei a morar ali, naquela escola estadual. Mas a vida é assim, quando Deus dá a prova, Ele dá a prova para que você seja aprovado. E Jesus Cristo foi aprovado aqui, né? Jesus Cristo foi aprovado. Hebreus capítulo 5 diz que Ele foi aperfeiçoado pelas provas que Ele passou, para ser o perfeito sacerdote de cada um de nós.
Então, Deus dá a prova para que você seja aperfeiçoado, purificado e transformado, para que você seja um vaso útil para a glória de Deus. E quando eu perdi o emprego em Salvador, parecia uma coisa terrível, né? E eu comecei a procurar trabalho e até setembro, final de setembro, eu não achei nada. Mas nunca deixei de ter as minhas 3 refeições diárias na minha mesa. Passei a vender picolé, comprei um isopor, passei a vender picolé. Durante a semana, nas paradas de ônibus e no final de semana na praia. Depois, durante a semana, deixei de vender picolé. Continuei vendendo picolé, mas já com um carrinho de pipoca. Então, como eu disse para vocês num vídeo anterior aí, com 7 anos eu perdi meu pai, né? Meu pai foi assassinado na minha frente. Aos 9 anos eu comecei a vender geladinho nas feiras e vender frutas nas feiras. Aos 13 anos eu já era, digamos assim, funcionário de uma bomboniere. A bomboniere era da minha avó, mas era eu que gerenciava tudo, fazia a compra dos bombons, dos doces, e fazia toda a compra da bomboniere, era eu que fazia, recebia, pagava, vendia, e aí eu tinha o meu salário ali. Depois eu comprei a bomboniere para mim, né? Com 15 anos a bomboniere já era minha. Trabalhei de gari na rua, limpando a rua da minha cidade, né? Trabalhei de funcionário, fui funcionário público, depois que eu agora já em 2007, quando eu deixei de ser evangelista, né, eu fui exonerado pela igreja como evangelista, eu fui funcionário público estadual como zelador de escola. Então nunca tive preguiça de trabalhar. Então quando eu me converti em 88 e perdi o emprego lá na sapataria Santana, em Salvador, eu fui vender picolé. Fui vender pipoca na porta das escolas. Uma irmã, a irmã Maria, do Rosário, ela tinha um carrinho de pipoca lá guardado na casa dela, que era do José, mas o José também estava trabalhando na empresa, não estava usando o carrinho, então ela me emprestou aquele carrinho, me deu todo o material e eu fui trabalhar, vender pipoca na porta das escolas, vender picolé na praia. E sempre tive dinheiro no meu bolso. Mas fui provado. Vou ser fiel a Deus ou não? Vou voltar para casa e seguir a vontade da minha mãe de sair da igreja, de deixar de ser crente ou não? Procurar um trabalho que me desse o sábado, ou eu ia aceitar qualquer emprego, mesmo que eu tivesse que transgredir o santo dia do Senhor. Isso é uma prova. E eu escolhi ser fiel a Deus, mesmo indo vender picolé. Eu preferi ir vender picolé, vender pipoca, a transgredir o santo sábado do Senhor. E mesmo quando eu trabalhei como professor na rede pública municipal na Bahia, nenhuma prefeitura, nenhum órgão do Estado me obrigou a trabalhar no sábado. Aliás, eu tinha já uma declaração, né? A Constituição do Estado de Sergipe proíbe os adventistas de trabalharem no sábado ou fazer prova no sábado. Eu fiz faculdade, eu nunca fiz uma prova no sábado. Aliás, todas as provas do Estado de Sergipe, da Faculdade Federal de Sergipe, do Instituto Federal de Sergipe, não pode acontecer no sábado em função da lei estadual
que proíbe os adventistas de fazerem prova no sábado. E se acontecer prova, porque a partir de 2011, se eu não estou enganado, 2012, o Estado liberou as instituições para fazer prova no sábado, mas com a prerrogativa de que os adventistas tenham o privilégio ou a oportunidade de ter um horário fora das horas do sábado de fazer sua prova. E a gente sabe que 2017, se eu não estou enganado, 2017, o próprio Enem foi mudado. Nenhuma prova do Enem hoje mais é feita no sábado em função dos adventistas. Foram 643 mil assinaturas pedindo para que as provas não fossem realizadas no sábado, e não foram os adventistas, só os adventistas que pediram para que as provas não fossem no sábado. Todas as igrejas, todas as pessoas católicas e evangélicas assinaram o abaixo-assinado, assinaram a petição de que o Enem fosse realizado em 2 finais de semana e não mais no sábado e domingo. Então veja, quando a gente decide servir a Deus, a gente vai ser provado. E eu fui provado em relação a isso. Mas graças a Deus que eu pude permanecer fiel a Deus. Eu pude permanecer fiel a Deus sem precisar transgredir o seu santo dia. Ah, mas você foi vender pipoca, vender picolé, não importa. Todo trabalho é digno de honra. Fui zelador de escola, fui gari, fui vendedor de geladinho e fui dono de uma bomboniere. Hoje sou professor, mas continuo honrando a Deus com o santo dia do Senhor. Nós não precisamos transgredir. E quando Deus nos chama, Ele promete nos sustentar. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14, está escrito: se você retirar o seu pé de profanar o sábado, se você chamar o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo sua própria vontade, nem seguindo seus próprios interesses, então você se deleitará nesse dia, se deliciará nesse dia, e eu o sustentarei e o farei cavalgar sobre os altos da terra, porque foi o Senhor quem disse. Precisamos honrar a Deus, precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. E se a prova vier, ela virá para nos aperfeiçoar no relacionamento com Deus. Em setembro, eu voltei a trabalhar numa empresa de construção de laje pré-moldada, com o sábado livre. Em dezembro daquele ano, não, em janeiro de 1989, eu pedi exoneração para voltar para o interior, com o propósito de trazer essa luz, essa verdade para a minha família. E também para a cidade de Mundo Novo, porque não tinha mensagem adventista em Mundo Novo. Então eu resolvi voltar para o meu interior com o propósito agora de evangelizar, de trazer pessoas para Jesus Cristo. Mas deixei Deus conduzir a minha vida até aí. Deixei Deus conduzir a minha vida por onde eu fosse. E quando eu voltei, fui estudar. E agora ali no Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, em Mundo Novo, até a nossa formatura não aconteceu no sábado. Não tivemos anel de formatura. Tivemos um coquetel, porque lá tinha 2 adventistas. Naquela turma tinha 2 adventistas. Tinha eu e tinha uma outra menina que veio morar em Mundo Novo. Também vieram de São Paulo para Mundo Novo.
E por causa da gente, por causa dos dois adventistas, não aconteceu formatura no sábado e não aconteceu também de a gente ter anel de formatura. A turma, quem quis comprar seu anel, comprou particular lá para... mas na colação de grau não teve investidura de anel. Percebe? Quando a gente decide honrar a Deus, Ele sustenta a gente, Ele conduz a gente para a vitória e para as bênçãos. Deus nunca me deixou faltar nada. Eu sou uma pessoa muito feliz porque tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, é fruto de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Não tenho arrependimentos da minha entrega a Deus. Não tenho arrependimentos de nada que eu deixei para trás. Nada. Portanto, eu e você precisamos hoje deixar Deus conduzir a nossa história. E se provas vierem, não tema a prova. Eu quero concluir essa mensagem falando um pouquinho sobre essa questão com um exemplo. Já dei o meu exemplo, né? De que fui provado, mas na minha vida, na minha caminhada cristã, eu já encontrei muitas pessoas que também passaram por provas, também passaram por lutas, ao se entregarem a Deus, ao decidirem seguir a verdade. Seguir a verdade não é fácil. Veja o exemplo de Jesus Cristo. Ele veio a essa terra, ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Pense na humilhação que Jesus Cristo teve que passar ao deixar de ser o Deus, o regente do universo. João capítulo 1, versículo 1 a 3 diz que ele criou todas as coisas e nada do que foi feito sem ele. Mas ele decidiu vir a essa terra como um homem humilde, criança. Nasceu na manjedoura. E aí começou uma perseguição do diabo contra ele, usando Herodes para matar as crianças lá em Belém. Depois, usando os escribas e fariseus para tentar dissuadi-lo a seguir as tradições. E usando o próprio Judas para traí-lo, os discípulos o abandonarem. Ele foi provado, foi tentado e provado no limite das suas forças. No Getsêmani, Jesus Cristo gritou que não estava suportando mais e que aquele fardo fosse tirado das suas costas, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade de Deus. Ele não fugiu da prova. Ele aceitou a prova porque ele sabia que ele seria aperfeiçoado para ser o perfeito sacerdote, para interceder por nós em nossas fraquezas. Eu e você não estamos sozinhos. Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Já mencionei a história do caminhoneiro, né, que ao aceitar Jesus Cristo, ele perdeu o emprego. Ele não perdeu o emprego porque o caminhão era dele, né? O caminhão foi roubado. E durante um ano, ele nunca recuperou o caminhão, mas durante um ano ele procurou trabalho, né, como caminhoneiro, e não conseguiu trabalho porque era um adventista, né? E tinha que viajar no sábado. Viagem no sábado era transgressão que ele não queria cometer. E durante um ano ele foi provado e ele saiu da prova vencedor, porque depois ele comprou um caminhão, né? E mesmo sendo a prestação, ele começou a trabalhar, começou a pagar o caminhão. E
teve vitória, né? Para ele, para sua casa, para sua família. Lembra da irmã Maria que me emprestou o carrinho de pipoca? Pense numa pessoa que foi provada, foi a irmã Maria. A irmã Maria, ela seguia uma igreja evangélica e que ensinava a colocar um copo d'água na frente da televisão ou em cima da televisão. Antigamente a gente tinha aquela televisão de tubo, né, que dá para colocar até uma estante em cima, né? Normalmente o pessoal colocava ali uma bandeja cheia de copos, né, em cima da televisão, uma jarra, né? E ela colocava água ali. E ela saiu para ir à praia com seus filhos e uma tragédia aconteceu e 2 dos seus filhos morreram afogados, inclusive o médico que socorreu aquelas 2 crianças também morreu afogado. E ela não entendia por que ela estava passando por aquela prova, né? E numa madrugada, o pastor daquela igreja pediu para que ela se ajoelhasse, né? Ele pediu para que as pessoas que estivessem assistindo o seu programa se ajoelhasse, orasse, entregasse a sua vida a Deus, e ela fez isso. E ela recebeu uma visita de um adventista, e ela passou a estudar a Bíblia com os adventistas, se tornou uma adventista, mas a prova não acabou. Marido infiel, ela ficou realmente numa situação difícil. Passou muitas dificuldades, a prova foi muito grande, severa. A depressão causada por aquele acidente, o incidente do afogamento das crianças. Mas a irmã Maria se entregou à vontade de Deus. Recentemente eu visitei a irmã Maria. Sempre que eu vou a Salvador, eu nunca deixo de visitá-la. Hoje ela tem a sua casa própria, seus filhos estão todos criados. O José mora pro lado de Alagoas, as filhas estão casadas. Só a Josinete que não casou, mas separou, mas tem filhos, mora com a irmã Maria. A irmã Maria hoje é uma pessoa feliz na igreja adventista. Tem prazer nas coisas de Deus, e a coisa que ela mais ama é falar de Deus para os seus vizinhos, é cantar, é louvar a Deus. Uma pessoa que também não tem estudo, analfabeta, mas ama as coisas de Deus. Interessante que aquelas provas realmente servem hoje para ela como uma história que mudou a sua vida para melhor. Porque Deus não nos dá prova para que a gente saia dela derrotados, infelizes. O caminhoneiro, eu, a irmã Maria, você. Se Deus permitir uma prova na tua vida, se Deus está te provando hoje, se você está entrando na fornalha da aflição, é porque Deus tem uma vitória para você. Mas lembre, a vida cristã não é só mar de rosa. Quando eu entrei na igreja, me batizei, estava ali feliz. Aquele Eduardo foi o estraga-prazer dizer: você vai ser provado. Mas a prova veio, e ela veio não para me derrotar, não para me destruir, não para me tirar dos braços de Cristo. A prova veio para que eu fosse transformado. A prova veio para que eu fosse purificado e aperfeiçoado. Não sou perfeito, eu disse no vídeo anterior, ninguém é perfeito até a volta de Jesus Cristo. O texto mesmo diz que aquele que começou a boa obra é o que vai completar até o dia de Jesus Cristo. Até lá eu e você vamos ter defeitos, vamos ter falhas, limitações, erros para ser corrigidos. Mas não podem ser corrigidos por mim. Eu não posso me purificar a mim mesmo. É Deus que me purifica através do Espírito Santo. É Deus que me leva para o deserto, é o Espírito Santo que me leva para o deserto para ser tentado e provado, porque é o Espírito Santo que vai me sustentar ali.
Davi entendeu isso quando ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não tenho medo, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me sustentam. Então, se você está passando por essa prova hoje, saiba que Deus está com você, que Deus está conduzindo você para a vitória. E Jó disse que ainda que ele morresse, ele não negaria o nome de Deus. Ainda que ele ficasse só com a pele dos seus dentes, ele seria fiel e permaneceria esperando pela vontade de Deus. Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e não haja gado no curral, ainda que tudo dê errado na minha vida, eu continuarei esperando pela vontade do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 16. Por favor, não desista da sua luta. Deus prova para aprovar. O diabo tenta para lhe destruir. Mas resista. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Resista. Resista ao diabo e ele fugirá de você, porque o Espírito Santo será uma força em você. O Espírito Santo vai sustentar você na prova. Na tentação ele vai fazer você crer que você pode dizer não ao diabo, não ao pecado, não à mentira, não ao engano, e sim à verdade. Eu escolho Jesus Cristo, eu escolho a verdade, eu escolho o céu, eu escolho a vida eterna. É isso que a gente tem que escolher diariamente, é isso que temos que fazer diariamente. Não podemos fugir dessa verdade, não podemos nos omitir dessa verdade. Precisamos nos entregar diariamente a Deus, e quando a prova vier, nos agarrar cada vez mais firme à mão do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Permaneçam firmes no Senhor e na força do seu poder. E assim você vai resistir às forças do mal. Assim você vai derrotar as investidas do diabo. É se apegando. Agora saiba que a vida cristã vai ter provação. Vai ter momento de desespero e de luta. Não há vitória sem a cruz. Não há céu sem você passar pelo deserto da tentação. Não há como você atravessar o Jordão sem você pisar na água. O mar só se abriu para os israelitas quando eles pisaram, molharam os pés. Portanto, se você está sendo provado, se a sua vida está passando pela fornalha da aflição, da dor e do sofrimento, creia e se agarre à mão de Deus, porque Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória com certeza. A vida tem sido fácil para aquele caminhoneiro? Não. A vida tem sido fácil para a irmã Maria, pelo menos até o dia que eu fui lá na casa dela. Ela me contou a história do seu genro, que um rapaz maravilhoso, adventista, fiel aos princípios da igreja, saiu para trabalhar, como ele era motoboy, pegou uma corrida com um rapaz que estava com a mochila, e esse rapaz era procurado pela polícia, ele acabou sendo preso junto com o outro. Qual participante? Imagine. Ele estava trabalhando, era um motoboy, não tem nada a ver. Mas teve que vender a moto, teve que vender outras coisas para poder pagar a fiança e sair e provar que ele não era um bandido. Cristão é provado, gente. Você vai ser provado. Você vai ser provada, minha irmã. Não tem jeito. Você quer ser fiel a Deus. E você tem um marido que não é fiel nem a você, imagine a Deus. E você vai ter que escolher viver um casamento de fardo, de infelicidade, ou seguir a vontade de Deus. Você tem um namorado, minha irmã, que não tem nada a ver com Deus, não quer levar você para o céu de jeito nenhum. Quer levar você para orgir os prazeres desse mundo. E você vai ter que escolher o céu ou o seu namorado. Você, meu irmão, tem um trabalho que não glorifica a Deus. Então você vai ser provado, ou você glorifica a Deus, ou você fica com o seu trabalho. O que você vai escolher? Essa é a questão. Então escolha hoje Jesus Cristo. E não rejeite a prova.
porque ela vem para o seu bem. Seja aprovado na aprovação, seja aprovado na aflição, e você será um herdeiro do reino celestial. Amém? Que o Espírito Santo continue dirigindo a sua vida. É o meu desejo, é a minha oração. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor governa a nossa vida. O Senhor dirigiu a Jesus Cristo do batismo até o Calvário. Ele teve que passar pelo deserto. Ele teve que passar pela provação. E essa provação o aperfeiçoou para ser o nosso perfeito Salvador e intercessor no santuário celestial. Temos um sacerdote perfeito no céu que intercede pelas nossas fraquezas. Senhor, seja qual for a escolha que a gente tem que fazer nesse dia, Senhor, que a gente escolha ser fiel, que a gente escolha ser do Senhor, e que se as provas vierem, ó Pai, ajude-nos a descansar nos teus braços de amor, para que saiamos dela vencedores. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer.